Caríssimos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula complementar ao nosso curso de capacitação em psicanálise. E se você não é nosso aluno ainda, conheça os nossos cursos e soluções acessando o nosso site www.institutobelavita.com.br, Bela com dois L's, e conheça as nossas soluções, cursos e vem pra gente, vem aqui para o espaço Bela Vita. Se você não está inscrito aqui ainda no nosso canal do YouTube, inscreva-se. Toda semana tem vídeo novo, tem vídeo aula e você vai poder se inteirar muito mais dos conceitos psicanalíticos, quem sabe até adotar a psicanálise como sua profissão. Muito bem, hoje nós vamos compreender os conceitos gerais da neuropsicanálise, uma espécie de junção dos conceitos da neurociência, uma ciência que é relativamente jovem, com os conceitos da psicanálise. Vamos compreender então o funcionamento, o que vem a dizer a neuropsicanálise. Nos nossos slides vamos invadir então esses conceitos. Aqui está. Fundamentos da neuropsicanálise. Alguns conceitos gerais, por exemplo, relação entre cérebro e mente. A mente emerge do cérebro. Validação científica da psicanálise, ou seja, um suporte empírico aos conceitos psicanalíticos. Também o inconsciente como um processo cerebral. Esse conceito é muito interessante, nós vamos compreendê-lo, que diz a respeito dos processos cerebrais automáticos, o papel do afeto, entendido o afeto como algo central do nosso psiquismo, trauma e memória, estudo das memórias traumáticas, a plasticidade neural e o processo terapêutico, ou seja, mudanças no cérebro promovidos pela terapia. Olha só, existem mudanças estruturais no cérebro que são promovidos pela terapia, ou pelo menos nessas mudanças químicas e trocas químicas no cérebro. Sonhos e neurociência são os principais conceitos que nós vamos abordar aqui nesta aula complementar. E vamos conhecer alguns autores e tudo que eles vão trazendo de contribuição ao estudo da neuropsicanálise. Entre eles, o primeiro ali na nossa imagem da esquerda para a direita, nós temos o Mark Solms, que é considerado fundador da neuropsicanálise e estuda sonhos e os processos conscientes ou a consciência. Jaak Panksepp, pesquisador dos sistemas afetivos básicos, ele traz a sua teoria do cérebro emocional. Antônio Damasio, embora não seja um neuropsicanalista, a sua teoria do self e das emoções dialoga com a psicanálise. E, por último, Eric Kandel, prêmio Nobel, defende a união entre neurociência e psicoterapia. A neuropsicanálise é uma área interdisciplinar, já que integra vários saberes, que busca integrar os conhecimentos da neurociência também da psicanálise, obviamente, tentando aproximar a compreensão subjetiva da mente, conforme proposta por Freud, com as descobertas objetivas sobre o funcionamento cerebral. Veja então que interessante, a subjetividade da mente com aspectos e descobertas objetivas a respeito do funcionamento do cérebro, do funcionamento cerebral, com as suas trocas químicas, com as sinapses, com as estruturações do próprio cérebro. E o que vem a ser então a neuropsicanálise? Surge nos anos 1990, liderada por pesquisadores como Solms, como a gente falou no nosso slide anterior, e visa estabelecer pontes entre o cérebro e a mente, usando métodos da neurociência, que também é uma ciência jovem, para validar, reformular ou mesmo expandir conceitos psicanalíticos. Veja que ela não é substitutiva, a neuropsicanálise não substitui a psicanálise como uma ciência terapêutica, mas ela visa então validar muitos conceitos que até então não era possível fazer, porque não se tinha equipamentos, não se podia ter exames de imagem, lá na época em que Freud estava lançando os fundamentos da psicanálise efetivamente. Então ela reformula alguns conceitos também, esclarece muitos conceitos e vem expandindo também a psicanálise. Então veja que a neuropsicanálise ela não tem a pretensão de substituir a psicanálise, muito ao contrário, ela vem para agregar valor a esta ciência
tão importante. E quais são os fundamentos da neuropsicanálise? Primeiro, a relação entre cérebro e mente. A neuropsicanálise parte do princípio que a mente emerge do cérebro, ou seja, processos psíquicos conscientes e inconscientes têm base neurobiológica. Busca identificar os substratos neurais dos conceitos psicanalíticos, como, por exemplo, inconsciente, os afetos, os impulsos e também mecanismos de defesa, entre outros. Veja então que na neuropsicanálise compreende-se que a nossa mente ela emerge do nosso cérebro, efetivamente, é ali que está alojada a mente, que é algo difícil da gente às vezes tentar estabelecer uma definição muito científica, digamos assim. Porque a gente fala de alma, onde está a alma, onde está a personalidade, onde estão os desejos do ser humano, em que parte do cérebro isso tudo está localizado, ou isso é algo que transcende o próprio corpo. Existem um sem número de definições e postulados e ideias a respeito da alma, da mente, de como nós somos. Na neuropsicanálise, tudo emerge ali das trocas químicas que ocorrem no cérebro, das memórias que estão alojadas em algumas partes, regiões do cérebro. Então, a neuropsicanálise entende de forma muito objetiva que a mente, ela de fato, ela está no nosso cérebro, ou seja, a nossa personalidade, aspas aí, né, não no sentido religioso, mas no sentido psíquico, a alma também está ali alojada dentro ali da nossa cabeça, dentro do cérebro. E segundo ponto aqui, como fundamento, validação científica da psicanálise. A neuropsicanálise não pretende, como dissemos anteriormente, substituir a psicanálise, mas oferecer um suporte empírico aos seus conceitos. Por exemplo, estudos de neuroimagem e lesões cerebrais têm sido usados para estudar o papel do sistema límbico nas emoções e no desejo, dialogando com as ideias de Freud sobre o id. O id nós compreendemos na psicanálise que é o princípio do prazer. O id é aquele que é a nossa busca, essa instância psíquica que é voltada para o prazer, para a evitação do desprazer e voltada para o prazer. Então, o que a neuropsicanálise vem fazer aqui? Dizer que lá no sistema límbico, conhecido popularmente como cérebro emocional, com todas as suas estruturas, que no sistema límbico faz esse papel de regulação das nossas emoções, também faz a regulação do nosso olfato, entre outras funções do sistema límbico, que é um fato científico, as estruturas estão lá dentro do nosso cérebro, e se entende que o sistema límbico então tem esse papel de trazer para o ser humano essa percepção de sentimentos, emoções, desejos, vontades. Ou seja, o id parece então, a partir da visão da neuropsicanálise, estar ali sendo gerido pelo sistema límbico, onde estão de fato localizadas as trocas químicas que regulam as nossas emoções. Então nós temos hormônios como dopamina, serotonina, GABA, noradrenalina, uma série de hormônios ou neurotransmissores, né, que inibem ou excitam os neurônios. Então eles são responsáveis por toda a nossa percepção. Quando se toma percepção emocional, quando se toma remédio modulador de humor para fazer inibir recaptação de serotonina, ou então para estimular neurônios que vão processar essa dopamina, ou seja, esse neurotransmissor que vai ali fazer essa troca, essa troca que excita ou que inibe. Tudo isso é entendido então como uma formulação do nosso desejo, da nossa vontade, do nosso bem-estar. E isso então a neuropsicanálise diz, olha, isso aqui faz parte do id, o id aqui se localiza. Então isso é um insight poderoso que a neuropsicanálise traz para a própria psicanálise. O papel do afeto. O afeto é considerado central na neuropsicanálise com base nas pesquisas de Panksepp sobre os sistemas emocionais básicos do cérebro, por exemplo, como
medo, raiva, busca, apego. E se pensarmos em emoções primárias, nós temos, além do medo, tem a tristeza, tem também a alegria, tem também o nojo, né? Basta a gente lembrar daquele filme Divertidamente, aliás, por sinal, é um filme brilhante, um desenho muito bonito. Esses sistemas seriam instintivos, ligados ao inconsciente e corresponde às pulsões ou impulsos primitivos da psicanálise. Lembrando que a partir de Freud estabelece que nós temos duas pulsões principais, Eros e Thanatos, ou Thanatos como queira, pulsão de vida ou pulsão de morte, respectivamente. A neuropsicanálise vai desdobrar essas duas pulsões em outras 7 e a gente vai olhar um pouquinho de cada uma delas. Mas a partir da definição de Panksepp, ele vai dizer que esses instintos, sistemas instintivos, sistemas que ele chama de afeto também, papel do afeto, são correspondentes a esses impulsos ou essas pulsões que nos leva para a vida ou nos leva para a destruição. Pensarmos aí em pulsão de vida e pulsão de morte. E o inconsciente como processo cerebral. Isso é muito interessante também. O inconsciente freudiano é interpretado como um conjunto de processos cerebrais automáticos. Então o inconsciente não é só uma nuvenzinha que está em volta da nossa cabeça. Agora, a partir da neuropsicanálise, se estabelece que ele é um processo cerebral. É muito mais complexo do que a gente possa imaginar, que ocorrem fora do campo da consciência, muito interessante isso, mas influenciam pensamentos, emoções e comportamentos, ou seja, a definição ipsis literis do que é o nosso inconsciente, que influencia a vida. Nós não temos acesso intencional a esse inconsciente, ele precisa ser provocado. Isso ocorre em terapia, mas fica sempre aquela dúvida, onde esse inconsciente está localizado? Freud, quando define as suas topologias, ele defende lá a primeira tópica, a segunda tópica, e topos, a gente sabe, vem de lugar. Freud, de fato, estava interessado no início em saber onde é que estava alojado o inconsciente, onde é que esse inconsciente está. Está no córtex, está numa outra estrutura do cérebro, uma neuroanatomia, onde que está? E ele nunca conseguiu elaborar isso. Agora a neuropsicanálise vem dizer que ele não é localizado, ele é um processo cerebral automático, ou seja, nesse processo ele se utiliza de muitas coisas, da memória, dos afetos, das emoções, tudo isso toda essa soma de fatores, de armazenamento cerebrais, como as memórias, o tipo de processamento emocional que o meu cérebro realiza, tudo isso vai compor esse inconsciente. E a neuropsicanálise estuda como esses conteúdos inconscientes são reprimidos, acessados ou mesmo expressos ao cérebro. Veja que vem essa validação agora com aspecto objetivo daquilo que até então era considerado subjetivo. Ou seja, a neurociência vem a validar a conceituação freudiana de inconsciente, além da questão do id, das pulsões e também dos impulsos. Agora vamos entrar num conceito muito interessante, conceito central na neuropsicanálise chamada homeostase. Vamos compreender o que vem a ser homeostase, grosso modo, o equilíbrio. E vamos olhar aqui na nossa imagem que é um equilíbrio bastante sensível, um equilíbrio delicado, às vezes até um equilíbrio frágil. Mas vamos compreender então que a neuropsicanálise fala sobre esse processo de homeostase. Na neuropsicanálise, o conceito de homeostase é visto como um ponto de integração entre a biologia do cérebro e a dinâmica psíquica proposta pela psicanálise. Se refere então ao equilíbrio interno do organismo, não apenas no sentido fisiológico, como na medicina ou mesmo na neurociência clássica, e sim no sentido neuropsicológico, veja aqui a diferença, e também afetivo, incluindo como o cérebro e a mente trabalham juntos para manter estabilidade emocional e motivacional.
Olha, equilíbrio entre cérebro, estrutura física e mente, a subjetividade, os processos mentais, emocionais, e toda essa gama complexa que é a nossa mente. E a origem do conceito de homeostase? Na fisiologia de Claude Bernard e também de Walter Cannon, homeostase é a tendência do corpo a manter constantes as condições internas, temperatura, pH, glicemia, entre outros. Na neuropsicanálise inspirada em Freud e também em Panksepp, amplia-se a noção para incluir regulação de estados emocionais e pulsionais. Então não é só fisiologia. Agora, estados emocionais, ou seja, eu tenho uma objetividade com uma subjetividade. Aqui, o equilíbrio não é apenas químico, mas um equilíbrio afetivo e motivacional. E quem de nós não deseja ter equilíbrio emocional, afetivo, motivacional? É claro que todos nós queremos, em outras palavras, nós queremos paz. E a paz é este equilíbrio que é fisiológico, sem dúvida nenhuma, porque uma pessoa que está adoecida, doente do corpo, também tem as suas preocupações, obviamente, mas também um equilíbrio psíquico, um equilíbrio sentimental, dos seus afetos, das suas emoções. E nesse nosso quadro resumo, vemos que na fisiologia a regulação de parâmetros internos como temperatura, glicose e pressão vão falar sobre o corpo buscar sempre manter-se funcional com saúde, por isso que nós temos sistema imunológico, sistemas que regulam o nosso corpo, e na visão neuropsicanalítica, base biológica do equilíbrio. Com relação às emoções, na função da homeostase, regular estados afetivos e motivacionais, na visão neuropsicanalítica, sistema límbico e circuitos de recompensa ajustam o comportamento. Veja que os remédios chamados moduladores de humor, veja então, modulador, alguma coisa que vai modular o humor, vai trazer equilíbrio, então o remédio vai tentar fazer um equilíbrio químico, então eles vão lá trabalhar junto a neurotransmissores importantes, como já citamos aqui, dopamina, muito popular, serotonina, muito popular, noradrenalina, GABA, ocitocina, entre outros. E na área da psique, na função homeostática, reduzir tensão psíquica, restaurar prazer, e na neuropsicanálise, princípio da constância, o barra prazer, postulado por Freud, reinterpretado como neurociência, com a neurociência. Freud e a homeostase psíquica. No projeto para uma psicologia científica, obra de 1895, ou seja, pouco antes do marco simbólico, a pedra fundamental da psicanálise, o livro A Interpretação dos Sonhos, Freud já descrevia algo próximo a esta homeostase, o princípio da constância, que é a tendência do sistema nervoso a reduzir tensões internas, ou seja, o nosso sistema sempre busca o equilíbrio, ele busca o prazer, ele busca evitar a dor, o sofrimento, o desprazer. Esse princípio foi base para o id, o princípio do prazer, ou seja, a mente sempre busca eliminar o desprazer ou excitações desagradáveis, tensionadas, e aumentar estados prazerosos, ou seja, o alívio. Quando nós somos submetidos a um estado de prazer, o que vem depois é um alívio, sem dúvida nenhuma. Na visão neuropsicanalítica, isso é reinterpretado à luz das descobertas sobre o sistema límbico e os sistemas de recompensa, e circuitos melhor de recompensa. Fica a dica para você, caro aluno, caro visitante aqui do nosso canal. Veja o funcionamento do sistema límbico. Existem muitos vídeos, livros, artigos que falam sobre o sistema límbico. É muitíssimo interessante compreender como ele funciona. E ali a gente vai ver assim estampado o id, esse princípio do prazer, como o nosso organismo tenta buscar equilíbrio. E quando não consegue, aí se faz necessário o uso de medicações moduladoras de humor. Nesse nosso terceiro ponto a respeito da homeostase, vemos aqui a
perspectiva neuropsicanalítica. A neuropsicanálise considera que o cérebro possui sistemas motivacionais básicos, isso foi definido por Panksepp, por exemplo, como seeking, fear, rage, play, e a gente vai ver os demais mais detalhadamente, que buscam manter o equilíbrio interno e externo adaptativo. A homeostase emocional é regulada por interações entre as nossas estruturas subcorticais, como o hipotálamo, amígdala, tronco cerebral, todas elas estruturas cerebrais, obviamente, que monitoram necessidades básicas e emoções. Temos também o córtex pré-frontal, que modula e integra respostas emocionais, e os processos inconscientes, trazidos agora um conceito da psicanálise expandido aqui pela neuropsicanálise. Então, nesses processos inconscientes que influenciam escolhas e reações, muitas vezes sem passar pela consciência, algo absolutamente observável e absolutamente provado na experiência nossa de vida. O equilíbrio é dinâmico, o organismo oscila entre tensões internas e descargas reguladoras, assim como Freud descreveu as pulsões. Veja como a neuropsicanálise, então, ela vai costurando, ela vai desenhando de forma empírica, de forma objetiva, aquilo que Freud já postulava como subjetividade, como processo mental, e cada pessoa trabalha isso em sua mente de forma diferente, não existe ninguém que seja igualzinho ao outro no que diz respeito aos seus processamentos emocionais, mentais, motivacionais, o princípio do prazer, a evitação do desprazer. Cada pessoa tem a sua própria construção e isso é absolutamente inconsciente. Então, a neuropsicanálise vem se aproximando cada vez mais, observando ali o sistema límbico, vendo toda a questão da regulação, além dessa regulação neuroquímica, o quanto isso é ditado pelas nossas experiências emocionais, pelas nossas pulsões e colocando toda essa integração de maneira brilhante, obviamente aqui pela psicanálise, e nos ajudando a compreender cada vez mais todo esse escopo, esse detalhamento dessa neuropsicanálise, desses nossos processos mentais e cerebrais. Em nosso próximo slide, a gente vai olhar agora mais detalhadamente como o autor Panksepp destrinchou as pulsões. Lembre-se que Freud coloca que nós temos duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de morte, e existe um conflito ou uma tensão entre essas duas pulsões. Ao passo que a pulsão de vida nos leva ao prazer, leva para a motivação, nos traz essa empolgação, esse entusiasmo. Já a pulsão de morte, ela tende a parar esse sistema todo, ela tende agora a uma certa melancolia, ela tende agora a trazer para o ser humano uma pausa, uma parada e às vezes até aspectos autodestrutivos, essa pulsão de morte. E só que o autor Panksepp, na neuropsicanálise, destrincha em 7 aspectos, 7 que ele vai chamar de sistemas motivacionais, que em outras palavras são desdobramentos dessas duas pulsões que são colocadas por Freud. No nosso slide, vemos esses pontos chaves da neuropsicanálise. Esses sistemas motivacionais básicos são inatos e universais, ou seja, a gente todos têm, segundo a neuropsicanálise, todos eles têm esses sistemas. Operam abaixo da consciência, mas influenciam fortemente pensamentos e comportamentos. Em outras palavras, processos inconscientes. A homeostase emocional depende do equilíbrio entre eles. Sintomas clínicos muitas vezes surgem quando um desses sistemas está hiperativo. Por exemplo, o fear na ansiedade ou inibido, o seeking na depressão. E vamos olhar já o quadrinho do lado. A psicanálise ajuda a reinterpretar e a regular a ativação desses circuitos. Então, se estamos falando em ativação dos circuitos, isso passa necessariamente pela forma como nós vivemos, como experienciamos a vida, como lidamos com as nossas
relações sociais, como nós lidamos conosco. E quais são os sistemas motivacionais básicos, então? Vamos destrinchá-los aqui. A brincadeira ou play, isso fala sobre nossa interação lúdica e aprendizado social. Lembrando que o brincar, especialmente na clínica de crianças, tem um aspecto de aprendizado muito potente. É ali que na brincadeira que a criança elabora suas fantasias, consolida conhecimentos, é quando ela aprende realmente a lidar consigo mesma. Outro sistema, o Panic ou Grief, que fala sobre pânico e aflição, resposta à perda e separação. Care ou cuidado, apego, empatia. Lust, desejo sexual, reprodução, vínculo erótico. Lust é uma palavra que vem do alemão, só uma observação, que fala sobre vontade em geral, mas na neuropsicanálise ela se refere ao desejo de natureza sexual. O fear, ou medo, proteção contra perigos. A rage, ou raiva, defesa contra a frustração ou ameaça. E por último, seeking, busca, exploração, motivação e curiosidade. Então, a homeostase da neuropsicanálise passa pelo equilíbrio entre esses sistemas motivacionais. Se algum deles está em desequilíbrio, então nós vamos ter uma dor psíquica, vamos ter um transtorno emocional, quem sabe até evoluindo para transtornos mentais. Então, na neuropsicanálise, é o equilíbrio desses 7 aspectos ou desses 7 sistemas emocionais que vai dizer se a pessoa tem uma boa qualidade de vida emocional ou não, se ela tem inteligência emocional ou não. Ou seja, uma expansão daqueles 2 conceitos pulsionais de Freud, que também fala que o equilíbrio entre eles é o que vai trazer uma boa estabilidade psíquica. Então vamos a um quadro resumo agora para compreender mais alguns aspectos sobre esses sistemas emocionais e como o equilíbrio entre esses sistemas vão trazer uma boa qualidade de vida emocional também. Então o sistema busca, nome em inglês seeking ou exploration, motiva a curiosidade, exploração e busca por recursos, emoções associadas, entusiasmo e motivação. E essa base neuroanatômica, área tegmental ventral, núcleo accumbens e a dopamina ligada diretamente a este seeking. O segundo sistema, raiva, rage, reação à frustração, ameaça física, raiva, irritação, as bases neuroanatômicas, amígdala, que faz parte do sistema límbico, hipotálamo também faz parte ali do sistema límbico, junto com outras estruturas, e isso vai, certamente tem hormônios associados aqui, ou neurotransmissores, como cortisol, como adrenalina. O medo, fear, proteção contra perigos, ansiedade e pânico como emoção associada. Amígdala, substância cinzenta, periaquedutal. O desejo sexual, lust, fala sobre como função principal reprodução, vínculo afetivo, e as emoções, excitação sexual, prazer, hipotálamo e áreas límbicas. O cuidado ou care, vínculo materno-paterno e também a empatia e emoções associadas de afeto e ternura, e é ali na área preótica, medial, sistema ocitocina e prolactina. A ocitocina, nós sabemos, também é um neurotransmissor. Pânico, aflição, ou seja, o panic, o grief, resposta à separação social. Obviamente, a gente pode até pensar sobre esse sistema, sobre a vivência do luto, tristeza, solidão. Símbolo anterior, amígdala, opioides endógenos são como medicação que estimulam ou pelo menos tentam regular esse sistema motivacional. E o play, brincadeira, interação lúdica, aprendizado social, tem emoção associada da alegria, amizade, e está ali nesta base do tálamo, córtex pré-frontal e também do cerebelo. Um processo terapêutico vai em busca desses sistemas emocionais, pensando na neuropsicanálise, por isso que existe uma clínica, uma abordagem clínica psicanalítica e neuropsicanalítica que vai olhar para todos esses sistemas e começar a trabalhar cada um deles, se é percebido ou se é identificado que algum deles está em desequilíbrio. Se a pessoa está vivendo, por exemplo, o fear, muito medo, vamos
entender qual a percepção que ela tem, que perigo ela está percebendo para trazer para ela um pânico ou mesmo ansiedade. A que situações ela está submetida que possam estar hiperestimulando esse sistema motivacional do medo ou da aflição, ou se ele está com um decréscimo nessa questão do care, do cuidado, parece que não consegue gerar afeto ou ternura. Será que está diante de um trauma, de uma frustração, de uma tristeza, de uma perda que possa estar sabotando ou possa estar comprometendo esse sistema motivacional, ou seja, o desequilíbrio entre cada sistema em si mesmo e na interação desses sistemas com os demais sistemas, de um sistema com os demais sistemas, pode sim trazer, segundo a neuropsicanálise, todo um transtorno emocional a ser trabalhado em clínica, identificando qual sistema realmente está sendo afetado ou hiperestimulado ou não estimulado para que possa produzir algum tipo de dor emocional. Vamos para um exemplo prático. Imagine alguém com fome. Na fisiologia, nós temos uma queda da glicose. O hipotálamo detecta e gerando então uma sensação de fome, ou seja, é um processo absolutamente químico, faz parte do nosso processo autônomo, vegetativo. Na neuropsicanálise, além do impulso fisiológico, há memórias afetivas ligadas à comida. Aconchego da infância, por exemplo, que podem intensificar ou inibir a busca pelo alimento. O objetivo final é restaurar o equilíbrio ou homeostase física e afetiva. Imagine você está com fome, ou seja, o teu corpo está dando esse sinal, o hipotálamo detectou a queda da glicose e gera a sensação de fome, ou seja, um aviso para nós, olha, vá se alimentar, o corpo precisa da alimentação. Quando nós olhamos para os animais, quando têm fome, eles vão tentar comer alguma coisa, aquilo que faz parte do que aquele animal gosta de comer ou precisa comer. E certas comidas, certos alimentos, o animal não come, não faz parte do cardápio dele. A gente fala que um pássaro ele vai comer aquilo que é próprio de um pássaro segundo a espécie daquele pássaro e não vai comer uma outra comida diferente. Cães, gatos e qualquer outro animal da natureza, eles têm lá a sua dieta, a sua tendência a buscar alimentação e ele vai ficar sempre, vai buscar pela alimentação que faz sentido para ele, que faz parte do sistema dele. E ele não nega o seu instinto. Quando o animal tem fome, ele vai querer comer, ele não vai poder negar isso, ele não vai fazer uma greve de fome, não vai fazer um jejum como nós, seres humanos, somos capazes de fazer. Nós podemos dizer não aos nossos instintos. Se a pessoa vai lá e diz, não, eu estou em jejum, eu estou em dieta, ou então eu faço uma greve de fome, não vou comer, ele não vai comer. Ele pode morrer, inclusive, de inanição, por se recusar a comer. Ou seja, uma negação é um bloqueio a um processo de instinto. Ou seja, o corpo está tentando dizer que a homeostase está com problemas e precisa reequilibrar. E eu lá na minha camada decisória digo, não, eu não vou comer, não vou dormir, não vou ter relação sexual, não, eu vou negar os meus instintos, porque eu tenho outros propósitos, outros objetivos, então eu nego esse equilíbrio. Por outro lado, quando nós, falando aqui da fome, né, desse papel afetivo que muitos de nós temos com a comida, quando a gente tem fome e tem lá uma comida que é básica, por exemplo, e tem a minha comida preferida, via de regra, eu vou escolher a minha comida preferida se eu não tenho nenhuma restrição alimentar. Então, por quê? Porque se associa agora a base do instinto, a base fisiológica, à sensação de prazer. Então eu vou para um trabalho agora também afetivo, psíquico, de buscar prazer naquilo que eu gosto. Então, se eu puder escolher entre uma comida que eu sei que me alimenta, que me sustenta, e uma comida que, além de me alimentar, além de me sustentar, também me dá prazer, a escolha é óbvia. Eu vou para aquela que me traz prazer, porque eu quero fazer agora um equilíbrio não só fisiológico, mas também um equilíbrio afetivo, um equilíbrio emocional, uma homeostase afetiva.
Então é muito comum isso, as pessoas inclusive vêm dizer assim, olha, eu gosto, eu amo dormir, eu adoro dormir, coisa que eu mais gosto de fazer é dormir. Mas dormir é um processo fisiológico, é para que o corpo possa recuperar suas energias, retardar o envelhecimento, fazer com que haja as trocas químicas necessárias que só ocorrem quando a gente está dormindo. Agora, muitas pessoas vão associar este papel, esta função fisiológica ao prazer, porque gostam lá da sua cama aconchegante, com seu travesseiro, com a sua coberta, o seu espaço. Então tem a percepção afetiva também. Imagina uma pessoa que está cansada e ela não acha um espaço confortável para dormir, às vezes vai dormir, não sabe porque perigos podem ocorrer, porque mora às vezes num bairro, numa cidade que ele entende ou que é perigosa, então é tenso, pessoas que às vezes não conseguem pegar no sono, ou seja, um processo fisiológico ele fica muito afetado pela nossa questão emocional, de base motivacional. Pode ser que na questão lá do fear, do medo, esteja afetando esse meu trabalho fisiológico, então o corpo começa a entrar em colapso. Lembra daquela frase do senso comum, mente sã, corpo são. Este equilíbrio homeostático entre a minha emoção e a minha fisiologia é o que vai trazer a qualidade de vida, enfim, ou seja, um prazer de viver, um prazer de ter essa paz interna que vem deste equilíbrio, vem dessa homeostase. E quando essa homeostase falha, na clínica neuropsicanalítica, sintomas como ansiedade crônica, depressão ou mesmo as compulsões podem ser vistas como tentativas mal sucedidas de restaurar a homeostase, de restaurar o equilíbrio emocional. A ansiedade, por exemplo, um alerta excessivo, quase sempre sem uma ameaça real, já que a ansiedade é um exagero, um excesso que nós temos. Muitas vezes elaborando um problema muito maior do que na verdade ele é. Então nós temos aqui um sistema motivacional fear ou medo hiperativado. Na compulsão, uma busca artificial de alívio que não resolve uma tensão de fundo. Então nós temos essa preocupação, esse fear também associado, pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo buscam um alívio artificial para uma tensão interna, uma ansiedade, um medo, uma não compreensão da vida. E na depressão, falha no sistema seeking, ou de busca por motivação, por paz, por equilíbrio, reduzindo então a energia e também, obviamente, esta energia. Muito bem, pessoal, essa foi a primeira parte da nossa aula de neuropsicanálise. Espero que você tenha gostado. Fique atento que dentro de mais algum tempinho nós vamos falar sobre a segunda parte da neuropsicanálise. Bons estudos e venha conhecer o nosso Instituto de Formação em Psicanálise. Um grande abraço a você e até breve.